Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos ao novo episódio de A História Repete-se, com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Neste programa vamos falar de uma mulher notável que ainda hoje é uma lenda no Douro. Obviamente, referimos-nos a Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida por a Ferreirinha. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. A primeira referência ao vinho do Porto e à sua exportação data de 1675. Com a assinatura, em 1703, do Tratado de Mituíne, a Inglaterra dava direitos preferenciais aos vinhos portugueses. Devido a isso, uma forte presença britânica vai fazer-se sentir na cidade do Porto, logo no início do século XVIII. Numa tentativa de regularizar o comércio e evitar abusos e fraudes, o Marquês de Pombal instituiria, em 1756, a primeira região vinícola demarcada do mundo. Simultaneamente, criava a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro para arbitrar os conflitos entre os interesses comerciais ingleses e os dos produtores dourienses. Para trabalhar nas vinhas, no comércio e, sobretudo, rasgar socalcos nas margens calvadas do rio, viriam da Galiza milhares de trabalhadores. Mais uma vez, a imigração estrangeira resolveria o problema da falta de mão de obra nacional. Para permitir o escoamento fluvial do vinho, foi necessário tornar navegável o turbulento Rio Douro. Assim, seriam levadas a cabo obras de alargamento do leito do rio ainda nesse século. Será no território douriense que, no início de 800, os irmãos José e António Bernardo Ferreira vão lançar as bases das suas empresas. O casamento, em 1834, entre Antónia Adelaide, a única filha de José Bernardo, com o seu primo António, o único filho de António Bernardo, levaria à fusão das duas fortunas. Este matrimónio, porventura ditado por interesses familiares, não seria feliz e, poucos anos depois, a separação, mesmo que não oficial, era uma realidade. Mesmo assim, o casal teria 3 filhos: António Bernardo, como o pai e o avô, Maria da Assunção e Virgínia, que morreria com 5 anos. Homem cosmopolita e viajado, António Bernardo II desenvolve uma atividade empresarial diversificada. Seria um dos fundadores do Banco Comercial do Porto, acionista de inúmeras empresas de transporte e obras públicas e mesmo de teatros. Dona Antónia, que sempre preferiu ficar no Douro, geriria as quintas, os armazéns e os estoques de bom vinho que só venderia quando os preços estavam altos. Após a morte do marido, em 1844, a Ferreirinha iria mostrar a sua fibra, tornando-se em poucos anos na maior proprietária da região e a mais amada pela população, que a consideraria santa e mãe dos pobres. Os seus vinhos, reconhecidos em várias exposições internacionais com medalhas de ouro, seriam requisitados pelas principais casas exportadoras. Em 1854, Dona Antónia ousaria fazer frente ao Duque de Saldanha, o homem mais poderoso então do reino. Por essa razão, exila-se voluntariamente em Londres com a filha e com o seu antigo administrador Francisco José Silva Torres, com quem viria a casar. Só regressaria ao Douro após a queda de Saldanha. Ao longo da sua vida, enfrentaria várias crises, nomeadamente as pragas do oídio, do míldio e, sobretudo, da filoxera, que devastaria e arruinaria a região do Douro. Com muito esforço, dinheiro e determinação, conseguiria não só salvar as suas propriedades, como aumentá-las. Pelo caminho, continuaria a ajudar os que mais precisavam. Viúva pela segunda vez em 1880, Dona Antónia continuaria a gerir e aumentar os seus investimentos.
No final dessa década, adquiriria Valmião junto ao Pocinho. Será neste antigo território municipal baldio que surgirá o famoso vinho Barca Velha. Quando faleceu em 1896, aos 81 anos, a Ferreirinha, para além de um extenso património imobiliário em Lisboa e Porto, deixava 30 prósperas quintas. A sua morte seria sentida em toda a região, tendo milhares de pessoas acompanhado o cortejo fúnebre. Lourenço, isto é que era uma mulher, não diria iperas, é mais iuvas neste caso. Iuvas, exatamente. Mas tu há bocado falávamos ainda antes de abrir o programa na questão do nascimento do vinho do Porto. Explica lá, a maior parte das pessoas se calhar não sabe como é que se chega, no fundo, à ideia do vinho do Porto. Bom, eu também sou um curioso e não um entendido, não um expert. Somos todos. Mas em traços muito gerais. E começando por uma nota, nós baseámos parte da nossa pesquisa num livro chamado precisamente Dona Antónia, editado pela Casa das Letras e da autoria de Gaspar Martins Pereira e de Maria Luísa Nicolau de Almeida de Olazábal, e agradecemos também à Sograp, este livro estava esgotado, e ter-nos enviado o livro. Quanto à história do vinho do Porto, é de facto interessante porque em Portugal sempre se plantou vinha, desde antes do tempo dos romanos. E depois, no período muçulmano, mesmo nas zonas a norte, portanto, de domínio cristão, sobretudo junto das abadias e dos mosteiros, plantou-se vinho e consumiu-se vinho, não só para fins religiosos, como também para fins profanos, para acompanhar as refeições. E também se exportou vinho, desde sempre, para o norte da Europa. E se levava vinho nas viagens. E levava-se vinho nas viagens, exatamente. Só que qual é que era o grande problema? É que quando o vinho estava nas pipas, muitas vezes azedava, avinagrava. A segunda metade do século XVII trouxe uma oportunidade. Sobretudo a partir de 1667, que no início de um conflito entre Luís XIV e a Inglaterra então dos Stuart, da restauração Stuart de Carlos II, os ingleses deixam de importar vinho francês. Ou seja, o consumo em Inglaterra, onde obviamente não se plantava vinha, não havia a cultura do vinho, havia do whisky, por exemplo, no caso da Escócia e da Irlanda, mas não do vinho. E isso também tem um ponto interessante, a cultura do whisky, que muitas vezes não é relacionado com aquilo que depois se irá fazer no vinho do Porto. Mas abre-se aqui uma oportunidade para Portugal passar a exportar mais vinho para a Inglaterra. E o que é que se percebe a partir de determinada altura? Isto provavelmente terá sido uma introdução feita pelos importadores ingleses e depois também escoceses, parece que sim, de aguardente no vinho para o conservar. É que os ingleses, os britânicos, estavam familiarizados também com essa cultura de destilados, que é o whisky. O whisky é um destilado e que envelhece em tonéis ou em pipas, e aqui pode ter havido uma ideia, não de introduzir o whisky no vinho para o conservar, mas sim de introduzir aguardente. E qual é a inovação seguinte? Já no século XVIII, e portanto depois daquela oportunidade inicial, que foi o facto de os ingleses deixarem de importar vinho francês, foi manter uma característica no vinho português que lhe permitisse competir com outros. Ou seja, Portugal não vai competir em vinhos de mesa com os franceses, mas sim criar um vinho diferente, especial, que é um digestivo ou um aperitivo. E isto, percebendo-se outra coisa, é que poder-se-ia introduzir aguardente para conservar o vinho já depois do vinho estar completamente pronto, e isso tinha um resultado, ou então, o que é inovação, introduzir a meio da fermentação e parar a fermentação. E o vinho do Porto baseia-se nisso. Hoje, consoante se quer um vinho mais doce ou mais seco, introduz-se mais cedo ou mais tarde a aguardente, que é uma aguardente neutra a 77 graus, para parar a fermentação. E isto introduz um tipo de vinho, ou cria um tipo de vinho completamente diferente, que é um vinho generoso, um vinho obviamente não de mesa, ninguém bebe vinho do Porto
à refeição, acho eu. Achas tu? Acho eu, haverá quem provavelmente o faça, mas introduz um vinho novo que permite que, quando os ingleses voltam a comprar vinho francês, inclusive é champanhe, que também Dom Pérignon já tinha, nos finais do século XVII, também criado a fórmula para o vinho de champanhe, que também é muito consumido no mercado inglês e no mercado do norte da Europa, o vinho do Porto possa continuar a ser competitivo, porque é de facto um vinho distinto. E depois tem uma outra característica, é a sua longevidade, a capacidade para envelhecer. E melhorar com o envelhecimento. E melhorar com o envelhecimento. Mas aí, e não querendo entrar em partes mais técnicas, porque mais uma vez eu sou só um curioso, mas interessa-me bastante, além de que acho o Douro fascinante e aquilo que se fez no Douro, os socalcos do Douro, algo de verdadeiramente espantoso. Aqui também há uma diferença entre o vinho que envelhece em madeira, em pipas ou em tonéis, e portanto com a oxidação envelhece 10 anos, 20 anos e são sempre normalmente feitos lotes, ou então é um colheita que também envelhece desta forma, e o vinho que sobretudo são os rubis que envelhecem em garrafa, onde podemos ter os LBV e depois os vintage, que são os grandes vinhos também do Porto. Portanto são vinhos completamente distintos, ou seja, quem tem um vinho de 30, 40 anos em casa, que são os Tawnies, não espere tê-lo mais tempo em garrafa, porque ele não vai melhorar. Tudo o que o vinho já tinha para melhorar com a oxidação e com o contacto com o oxigênio já o fez em pipas ou em tonéis. Os vintage, os LBV, é que sim, sobretudo os vintage, podem evoluir bastante em garrafa. Mas depois, o interessante também, não alongando esta parte técnica, e mais agora para a parte histórica e cultural, há de facto um momento marcante com o Marquês de Pombal, em 1756, com a criação da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Que é mais conhecida, se eu não me engano, por Real Companhia Velha. Essa depois já é outra, sim, é uma sucessão, uma evolução. É uma sucessão, mas é o nome que ainda hoje perdura. Nome que ainda hoje perdura, é uma marca comercial, mas a primitiva, a original, depois deixa de ter razão de ser com o liberalismo, a partir de 1834, quando se liberaliza a exportação e o comércio. Mas qual é que é a razão de ser desta companhia? É porque muito do vinho que era exportado pelo Porto, por Vila Nova de Gaia, portanto, envelhecendo em Vila Nova de Gaia, vinho obviamente produzido muito no Douro, mas era vinho de várias regiões que chegava ao Porto para poder ter quase o selo. É um vinho do Porto, mas, como é óbvio, sendo produzido noutras regiões, não tinha nada, podia ser no Minho, por exemplo, e não teria características nada parecidas. Portanto, esta região demarcada, que é a primeira do mundo, que é de 1756, fixa as características do vinho do Porto e, portanto, tem que ser um vinho produzido numa determinada região. É uma região que depois tem o chamado benefício, e o benefício é exatamente o poder acrescentar-se à aguardente e criar este vinho generoso. Portanto, o que é que se passou também nessa fase? Muitos agricultores que ficam fora da zona do benefício, fora da região demarcada, dizem até as más línguas que o Marquês de Pombal, antes de marcar a região, comprou várias quintas e várias propriedades integradas na região demarcada. Muitos dos lavradores que ficam fora desta região demarcada revoltam-se. E há uma revolta grande contra o Marquês de Pombal, que o Marquês de Pombal reprime mais uma vez vai mão de ferro, com uma grande violência. Parte dos líderes dessa revolução, dessa rebelião, por vários agentes que ficam fora desta região de mercado e, portanto, impossibilitados de exportar pelo Douro para o mercado inglês. E isso ainda punha esse problema, é que nem sequer podia ser exportado a partir do Douro, tinha que ir exportá-lo do outro lado qualquer, porque ali só com as guiazinhas, exatamente, que davam o certificado de que aquilo era ali. Um dos que vai fazer umas belas aldrabices com isso é o marido da Dona Antónia. Exato. Pois quem tinha capacidade para e conhecimento. Porque depois há aqui um outro problema. É a capacidade dos agentes comerciais, que normalmente, tal como acontecia no Porto de Lisboa, estavam em mãos britânicas, ingleses e escoceses. A grande maioria. Também havia alemães. Aliás, dos primeiros exportadores eram até um alemão que exportou para o norte da Europa. O Kopke, por exemplo, era alemão. Mas a grande maioria era inglês ou escocês, portanto era britânico.
e os lavradores. Só que os lavradores, que na maioria eram portugueses, não tinham nem o que se chama hoje músculo financeiro ou capacidade para lhes fazer frente. Portanto, eram muitas vezes os comerciantes ingleses, ou quase sempre os comerciantes ingleses, que impunham os preços, que impunham as cotas. Claro. E o que os Ferreira vão conseguir mesmo antes de Dona Antónia é não, eu não vendo esse preço, portanto armazeno, tem capacidade de armazenagem e tem capacidade para depois pôr o vinho no mercado, e o vinho deles também é percepcionado com grande qualidade, portanto tem essa margem negocial. Eles têm uma margem negocial muito grande, e até porque vão, de alguma forma, pelo que se percebe, vão criando laços de amizade de proximidade com algumas das casas, com a Sandman. Com a Sandman, isso portanto, na geração acima da Dona Antónia. Ainda antes. E antes. Eles vão criando essa hipótese de poder, de alguma forma, ir encontrando aliados, mesmo entre a parte dos exportadores. Exato. Que no fundo vão estabelecendo essas relações que são importantes para que, no meio das grandes confusões, eles tenham sempre também onde se agarrar, de alguma forma. Tinham a chamada massa crítica, não é? E até eram pessoas, já mesmo a geração do pai, do tio da Dona Antónia e do avô. Sim. Porque a Casa Ferreira começa a exportar ainda no tempo do avô de Dona Antónia. Portanto, Dona Antónia não é a primeira geração. Não. E ela, aliás, beneficia de uma herança já brutal. Beneficia já de uma herança brutal. O que ela faz é aumentá-la e geri-la com grande... Mas, Margarida, antes de entrarmos na Dona Antónia, há só aqui um outro ponto importante, é que em 1810, quando se dá... Antes, em 1807, dá-se a primeira invasão, a partida da família real para o Brasil. E o que é que se passa a partir dessa altura? A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. Exatamente. Que é um eufemismo para dizer que os ingleses passam a ter o controle do comércio do Brasil. Eu até costumo dizer que a independência brasileira não é de 1822, é de 1810. Porque na prática, a partir de 1810... A partir do momento em que tu abres os portos e de facto, aí era mais ou menos previsível o que é que ia acontecer a seguir. Sim, e portanto Portugal perde por completo o controle do comércio com o Brasil e desde 1810, e nunca mais o recupera, portanto desde 1810 que esse comércio está na mão dos britânicos. E o que é que se passa em Portugal? As invasões francesas não causam, obviamente ali naqueles anos, entre 1807 e 1808 e 1810, obviamente que causam perturbação ao negócio do vinho do Porto, mas a partir de 1810 há logo uma recuperação e com os portos brasileiros abertos ao comércio internacional, Portugal fica quase exclusivamente dependente em termos de exportações do vinho do Porto. De forma que no primeiro quartel, ou da primeira metade mesmo do século XIX, 40% a 50% das nossas exportações eram de vinho do Porto. Portanto, isto permite-nos perceber a importância do vinho do Porto, a importância da cidade do Porto no contexto nacional, que dita muito o ritmo político e social do país durante todo o século XIX e até mais ou menos a altura da filoxera. O século XIX é o século do Porto por excelência, e perceber a importância determinante que tem o vinho do Porto nesta altura no contexto nacional. Isso não há a menor dúvida. E, aliás, eu tenho ideia de que o avô da Dona Antónia, talvez o primeiro Ferreira de que nós temos essa notícia aqui, morre durante as invasões francesas, é morto pelos franceses. Pelos franceses, exato. Portanto, aquilo de facto também é uma coisa que ao mesmo tempo nos surpreende de como é que num período em que há tanta convulsão, inclusivamente política e sobretudo guerra, de contexto de guerra, mesmo assim o vinho continua-se a fazer, continua-se a ser exportado, embora os franceses, ao que sabe, quando estiveram no Porto com o Sulto, eles vão ocupar e vão, enfim, dilapidar muitas dos armazéns, mas o que é facto é que isto, apesar de tudo, conseguem ir sobrevivendo a todas estas mudanças e sobretudo estas situações de grande instabilidade, que acabam, obviamente, com o fim das invasões francesas. Mas sabemos que depois, no contexto a seguir, do miguelismo, das lutas liberais, da guerra civil,
tudo isto se vai voltar a pôr em circunstâncias que aí também se percebe de como estes dois irmãos reagiram de maneiras diferentes. Estamos a falar ainda do pai e do tio, da Dona Antónia, e de como eles de alguma maneira vão ter uma postura diferente em relação ao que se passa à sua volta. Enquanto que o pai é um homem prudente, conservador, que provavelmente não se interessa por muito, o tio, António Bernardo, é um homem que está com os setembristas, é um homem revolucionário de alguma forma. E que arrisca. E mesmo assim faz uma grande fortuna. Sim, porque depois há aqui um período de transição, por todo aquele tempo posterior às invasões francesas. E mais ou menos até 1834, quando a companhia do Alto Douro deixa de ter a grande ter o monopólio monopolista pelo menos uma grande influência sobre os lavradores, e permite que vários lavradores, vários proprietários comecem a independentizarem-se e a crescerem, não é? E a ganharem e até fazerem as suas próprias exportações. E a fazerem as suas próprias exportações, porque até durante toda aquela década de 1810, com Portugal a ser na prática um protetorado inglês. Porque o foi. Isso não há como... É algo muitas vezes subestimado na nossa história, mas entre 1810 e 1822 Portugal era na prática um protetorado inglês. Completamente. E nessa altura, como é óbvio, o peso dos comerciantes e dos exportadores britânicos ainda se consolidou, ainda se afirmou com maior força. E aqui é espantoso como depois dessa fase há vários lavradores de alguma dimensão que conseguem resistir e afirmar-se com a altura do liberalismo. E entramos já na fase dos tais dois irmãos, o pai de Dona Antónia e o tio de Dona Antónia. Isto é algo muito típico noutros negócios, que é... Dois irmãos têm poucos filhos e esses primos casam-se para voltar só tinham mesmo um cada um. Exato. Para voltar, e estamos já numa fase posterior à extinção dos morgadios, não é? Depois os morgadios extinguem-se definitivamente em 1873, mas aqui nem falamos de morgadios, falamos de quintas que eram propriedades individuais e já do tempo liberal, portanto não foram instituídas em morgadio do tempo anterior a 1834, mas há uma tentativa de concentração dessa propriedade. E havia uma outra coisa, ou há uma outra coisa, e eu aí acho engraçado, até achei piada, porque eles próprios no livro referem que este casamento não se percebe muito bem se foi um casamento de amor, que não deve ter sido, cheira-me, até porque o primo era muito diferente dela, embora pudesse, era um homem viajado, tinha vivido em Inglaterra, tinha viajado por todo lado, deveria ser um dandy muito bem posto, provavelmente. No entanto, pelo que nós percebemos da Dona Antónia, não é exatamente isso que mais a seduz. Ela é mesmo a mulher do Douro, ela gosta de estar nas quintas. Mas o que eu achei engraçado, porque isso faz-me remeter a uma ideia familiar, a minha família do lado do meu pai é toda do Douro, e portanto há uma característica que eu reconheço aqui e que eu lembrava-me em relação aos meus irmãos, que são mais velhos, e deles contarem a rir, obviamente, que a nossa avó, a ideia era: filho, tu casa-te com uma prima. Não saiam da família. Era muito... Uma ideia muito enraizada. Era uma ideia enraizada de que era melhor ficar tudo em família. Tudo em família. O problema depois era a consanguinidade, com certeza, graças a Deus. Que dava grandes loucuras. Exatamente. Nem o meu pai, nem os meus irmãos tiveram essa triste ideia de manter tudo na família. Mas é uma característica que eu acho que é uma característica não só de uma alta burguesia, e com posses mais ainda, porque a ideia era não dividir o património, mas também aquela ideia de que na família está melhor, porque tudo se passa dentro de um universo muito mais pequeno. E esse será, aparentemente, também o grande embate no casamento destes dois primos, que eram miúdos. Ela tinha 23 e ele 22, sim, portanto eram muito novos. Até poderia ter corrido bem, mas não corre, porque tem
maneiras de estar completamente diferentes. Sim, Enquanto sim. que ela vem de uma família mais conservadora, muito fincada no Douro, ela sempre se preocupa desde muito jovem em acompanhar o pai, em saber como é que são os trabalhos, acompanhar o que é que se faz nas vinhas, tudo isso. E ele não. Ele é um homem que estudou em Inglaterra, que tinha tido, enfim, uma juventude anterior bastante problemática e aparentemente adquiriu a doença venérea, a sífilis, que era uma espécie da grande peste da época, que vai também de certeza absoluta não ajudar à ligação. Condicionar, pelo menos. Pronto. Mas depois, quando ele vem para o Porto, e apesar de fazer uma quantidade de negócios e de ter diversificado até uma parte importante de toda a empresa ou daquilo que ele herda, ele é considerado o farrobo do Porto. Sim. O Conde Farrobo era o homem mais rico de Portugal. Também acabou na miséria, porque entretanto estragou tudo com o jogo. Teatro das Laranjeiras. Ora bem. Se não me engano, o Palácio Foz também chegou a ser, começou por ser dele. Foi Castelo Melhor, depois foi de Marquês da Foz, mas é provável que não tenha sido. É de facto. E este António Bernardo II, coisa que vai ser, infelizmente, seguida pelo seu filho, António Bernardo III, que é o gosto pelo Fausto e pelas festas e pelos cavalos e pelas parelhas e pelas joias mas este ainda faz, mesmo assim, até pelas ligações que ele vai manter em Londres, porque fala várias línguas, etc. Ele vai, apesar de tudo, aumentar o património. Sim. Coisa que o filho já não é capaz de fazer. É interessante, porque, e para os nossos ouvintes é pena não termos aqui uma árvore genealógica para explicar. Portanto, nós estamos a falar, na geração acima de Dona Antónia, de 2 irmãos, o José Bernardo e o António Bernardo. E este António Bernardo, que é tio e sogro de Dona Antónia, portanto será o António Bernardo I. Sim. Isto pode distinguir porque eles depois são todos António Bernardo sucessivamente. E Dona Antónia casa-se com o chamado António Bernardo II. António Bernardo Ferreira, claro. Sim, claro. São todos Ferreira. E o pai de Dona Antónia, mais prudente, menos ousado, e já este António Bernardo Ferreira I, mais ousado e menos conservador que o irmão. O que é que depois a imagem e a analogia que agora me surgiu de Dona Antónia com o primo e marido António Bernardo II, que me surgiu, é a diferença entre um lavrador e um empresário ou comerciante. Completamente. Porque Dona Antónia era claramente uma proprietária e uma lavradora. Era alguém do Douro, era uma pessoa do Douro. E uma pessoa que estava nas quintas, como tu disseste, que acompanhava os trabalhos, todos os trabalhos e que se interessava por tudo. E de facto a construção do Douro a partir do século XVIII, e é também no século XVIII que começam a surgir os socalcos protegidos pelas paredes de xisto, que é verdadeiramente hipopeico como o homem conseguiu moldar aquela paisagem ao ponto de hoje ser património da humanidade. É de facto notável. Não tem nada a ver com este António Bernardo II, que é um cosmopolita, alguém do mundo, alguém que também investia na Bolsa de Londres. Sim. Era um empresário e era um comerciante. E noutros fundos internacionais ele está muito mais interessado. Era um comerciante e um empresário. Ele vai apostar também na parte vinhateira e nos estoques de vinhos bons, mas de facto... Mas não é um lavrador. Não. Ele vai ser acionista do Teatro São João, vai ser acionista do Teatro Santa Catarina, vai ser um dos fundadores do Banco Comercial do Porto. Ou seja, vai-se meter também nas obras públicas e sobretudo na construção, porque há um concurso e eles acabam por estar ligados aos que vão construir a ligação entre Coimbra e o Porto. Vai comprar um vapor em Londres, em Liverpool, que vem para o Porto, que é o Quinta do Vesúvio, para fazer o transporte e fazer concorrência ao outro barco que já existia para fazer os transportes entre Lisboa e Porto, mas depois também vai ser acionista das empresas de transportes fluviais do Tejo e do Sado. É um homem, mas Sim. também quando morre, e morre muito jovem, ele morre com 32 anos ou qualquer coisa por aí. 1835, é muito novo. Ele é muito, não é 35, acho que é 44. Não, é 44, tens razão. 35 é o sogro. É quando ele se casa. Ele casa-se em 34, o sogro morre o pai morre em 35,
e ele morre em 44. 44, tens lá, em pleno cabralismo. Exatamente. E inclusivamente ele anda fugido do Costa Cabral e chega a ir para Paris a determinada altura com medo de ser preso. Claro, pelas suas simpatias setembristas. Claro. E porque andava a financiar algumas revoluções também. Ou seja, esta data de 35 estava na cabeça exatamente por isso. É porque é quando o casal herda do sogro, pai do António pai, Bernardo Ferreira I. E portanto, o casal em 35 herda, é a Dona Antónia que fica sobretudo a gerir as propriedades e o marido, o António Bernardo II, anda pelo mundo. Anda pelo mundo a divertir-se, a gastar dinheiro, a fazer algum, a gastar mais. Chega a fazer um palácio no Porto com um teatro privado. Isto era, de facto, é um farrobo, é um conto de farrobo, um barão de Quintela conto de farrobo. Apesar de tudo, ele deixa, não desfalca o património, mas deixa bastante dívidas que a dita Ferreirinha vai ter de resolver, até porque depois entra um momento também, um dos muitos momentos de crise da produção e baixas de preços, mas ela, como tu dizias há bocado, ela tem o bom senso de nunca vender os vinhos que estão guardados, é uma espécie do tesouro. Ali não se mexe, nem nas quintas. Então vai acabar com tudo que o marido tinha, o palácio que estava a construir na Trindade, a casa de Vilar, o recheio brutal, tudo aquilo é vendido, vai tudo a leilão, vende os fundos imobiliários que ele tinha, os investimentos internacionais que ele tinha feito. Isso ela vende tudo, mas vai pagar as dívidas e consegue manter, mais uma vez, e como tu dizes e bem, ela é uma lavradora, ela mantém a terra na mão. Mantém a terra e os estoques. A terra e os estoques, obviamente, mas uma coisa está ligada à outra. Sim. Ela mantém a terra na mão, a terra aqueles que é estoques, e com a percepção de que os vinhos Ferreira são vinhos de grande qualidade. Aliás, porque há uma tentativa depois de 1834 e de uma nova altura de alguma desregulação, de adulterar algum deste vinho. Muitas vezes os outros lavradores adulteravam exatamente por não poderem competir com os preços, adicionavam açúcar. Sobretudo quando vem a primeira grande praga, que é o oídio. Aí há muita gente a adulterar o vinho, a misturar água, a misturar açúcar, enfim, dava se calhar para beber no próprio ano, nos anos seguintes já estava. E ela nunca cede. Nunca cede. Isso eu acho que essa é a grande característica, que ela de facto é uma mulher com uma visão, até se calhar provinciana, provavelmente, mas ao mesmo tempo ela compreende o que é que está em jogo. Mas aqui com o lado bom que tem a visão provinciana, que nós num mundo hoje cada vez mais urbano, empresarial já não pensa assim, ou cada vez mais urbano, que desdenhamos, mas é uma mentalidade agarrada à terra e agarrada às raízes. E ela tem essa perfeita consciência que, se adulterar o vinho, ele vai perder qualidade. E perde a capacidade até de exportar com o nome Ferreira, porque ela, ao contrário de muitos outros pequenos lavradores que vendiam para os comerciantes e que depois rotulavam com a sua marca, a Ferreira foi sempre uma marca, e uma marca percepcionada com qualidade. Eles depois, até mais tarde, até encomendam rótulos em França, e rótulos para rótulos bem bonitos, bem bonitos e com vinhos, imagino que ainda melhores, deveriam ser ótimos, ainda melhores. Mas há esta grande capacidade, há esta grande visão, e sobretudo alguém que, apesar de, no caso da geração acima, haver uma grande diferença entre o pai e o tio e sogro, e haver uma grande diferença entre ela e o marido. A partir de 1844 ela herda do marido, portanto o pai ainda é vivo, mas ela já herda do marido e fica a administrar todas aquelas terras, também num contexto de instabilidade, que é de baixas de preço, de cabralismo, de incerteza política, de grande incerteza política, e ela mantém o seu rumo. Mas depois, a partir da década de 50, ela começa a ter outros desafios. Um deles, tu já falaste na introdução, foi... Esse é o grande desafio mesmo. Os filhos. Os filhos que o António Bernardo III acaba por ser aquilo que se chama um verdadeiro estroina.
Completamente. Um Stroina que não tem, ainda por cima, a capacidade comercial e a visão empresarial do pai. E a filha, que é um ótimo partido. E que é uma grande futura herdeira. É uma futura grande herdeira e que tem a tal história que tu já falaste. Que é uma história que é uma história engraçada e que eu acho que também, no fundo, nos faz pensar às vezes nestas figuras até míticas da história de Portugal. O Duque de Saldanha, uma daquelas figuras por demais conhecidas e sempre com uma aura até de um certo heroísmo. Ele está com o Dom Pedro na Ilha Terceira, ele vai estar no Cerco do Porto. É um herói nacional, é um homem de um grande poder. Ele era neto do Marquês de Pombal, diga-se passagem, e deve ter aprendido algumas coisas com o avô, porque já o Marquês de Pombal tinha tentado para o seu filho, um dos seus filhos, ficar com uma noiva rica, que era a Isabel Juliana, que depois virá a ser mãe do Bichinho de Conta, depois virá a ser a mãe do primeiro Duque de Palmela, e que obriga a menina a casar contra a vontade, e a coisa não corre nada bem, porque ela, de facto, também, um bocadinho como a Dona Antónia, mete-se dentro de um saco durante 3 anos e o marido nunca lhe toca, e, portanto, o casamento tem que ser desmanchado. Mas esta ideia de usar pela força para convencer alguém a casar uma filha, neste caso a filha da Dona Antónia tinha 11 anos, e o Duque de Saldanha quer casá-la com o filho. E a Dona Antónia diz-lhe que não. Quer dizer, não ao principal homem do reino, era presidente do Conselho na altura. Sim, foi o primeiro-ministério depois da regeneração. Era preciso ter grande coragem. E ela diz-lhe, não, daqui a uns anos, quando ela crescer, ela não está em idade disso, quando crescer voltamos a falar no assunto. Só que o Duque de Saldanha, não está para aí virado e vai, ao que parece, até de conluio com o irmão da Maria da Assunção, portanto, o tal Stroina, o António Bernardo III, que já tinha fugido para casar com uma menina. Eu com 16 anos tinha fugido para casar com uma menina, irmã da famosa Ana Plácido, do Camilo Castelo Branco, de facto. Estava tudo ligado. Era tudo ligado. Mas o que é facto é que, aparentemente, com o apoio do irmão da menina, o Duque de Saldanha manda cercar a propriedade onde pensa que ela está para a levar. Isto é uma coisa extraordinária. Eu acho isto extraordinário. Não estava lá, a mãe consegue escapulir-se com a filha, primeiro para a régua, se não me engano, depois, vestidas, ao que parece, de camponesas, conseguem passar a fronteira, dali vão para a Inglaterra. A mãe fica em Londres, a menina é metida num colégio interno e vai com elas também uma figura muito importante em toda esta história, que é o administrador, um dos seus administradores. Ela tem vários administradores que gerem os seus negócios na Régua e no Porto, todos homens de muita confiança, e serão também, eu acho que é bom fazer-se justiça, que também tem a ver com a fidelidade e o conhecimento destes homens, que ela também consegue vir a ter o empório que teve. Sim. São os seus braços direitos. Exatamente. Este antigo administrador, que era Francisco José da Silva Torres, acabará por acompanhá-la neste exílio e casa-se com ela em Inglaterra. Obviamente que as más línguas dirão imediatamente que seria um casamento que ele se teria aproveitado dela para ficar rico. Não é o caso, e sabemos, até por este livro, que ele não só nunca juntou nada, as coisas dele eram dele, as dela eram dela, e quando ele morreu deixou-lhe tudo a ela. Deixou-lhe, pois. E enquanto marido foi um dos grandes apoios que ela teve nos seus negócios e na sua administração. Portanto, aí é. Em relação ainda ao Duque de Saldanha e ele ter cercado e essa tentativa tão acérrima para casar a herdeira de Dona Antónia com o seu filho, não é caso único. Não. Primeiro, o Duque de Saldanha estava sempre a queixar-se de falta de dinheiro. Há várias cartas dele na Torre do Tombo e noutros pós-reis. Devem estar, porque eles deviam viver sempre acima das suas posses, cá para mim. Sempre a relembrar os seus defeitos. Estou-me a lembrar agora de uma carta que ele escreveu a Dom Pedro V, a dizer que tinha sido o principal esteio de sua mãe, Dona Maria II, e que tinha estado a elencar os seus feitos todos, e sempre a queixar-se de dinheiro. Mas não é caso único, porque eu estava agora a lembrar-me que o Duque de Palmela
A partir de determinada altura, há uma excelente biografia dele escrita por Maria Fátima Bonifácio. Sim. E o grande projeto do Duque de Palmela, a partir de uma determinada altura, é casar o seu filho e herdeiro com a filha do Conde da Póvoa, Barão de Teixeira, que era o homem mais rico de Portugal. Pronto, que também, ele rapta. E também ele consegue raptá-la. Portanto, muito provavelmente o Duque de Saldanha procurou seguir os mesmos passos e fazer o mesmo. O que é engraçado é que o Duque de Saldanha não fez só isso uma vez, pelo menos. Esta história, que é uma história passada com uma senhora que era muito amiga da minha bisavó, que nós nunca conseguimos perceber, porque entretanto eu obviamente não conhecia a minha bisavó, e ficou só a história, mas não ficou a história completa. Havia uma viúva muito rica, depois mais tarde tentou-se andar às voltas e pensou-se que poderia ser a Viscondessa de Azurar ou qualquer coisa assim, agora já não me lembro muito bem, mas a senhora que estava viúva... Isso é da Casa Anadia. Talvez, eu não posso garantir isso porque já não me lembro. É uma história que é transmitida de família, mas que ela contou à minha bisavó que ela tinha sido muito feliz no primeiro casamento, era rica, tinha herdado bastante e que não estava disposta a casar-se. E o Duque de Saldanha um dia vai lá à casa e começa a querer convencê-la a casar-se com o sobrinho. E ela diz que não, aquela coisa toda, e ele põe-se de joelhos e diz: só me levanto daqui quando me disser que sim, quando me der a sua palavra. Pois. A pobre da senhora, acho que balbuciou qualquer coisa, ele pôs-se logo em pé e disse: tenho a sua palavra. E ao que parece, dizia esta Viscondessa à minha avó, à minha bisavó, que à saída da igreja o marido já nem lhe falava. Portanto, obviamente, estourou-lhe a fortuna toda. Pois. Portanto, isto era uma caça às herdeiras ricas. Era. Basicamente. Aliás, defendo aqui a minha classe... Despoderada, porque é uma das coisas que nós temos essa consciência de que as mulheres, ao longo da história, ou porque eram princesas e eram negociadas pelos casamentos para questões políticas ou para questões territoriais. Para selar alianças diplomáticas. Às vezes até miúdas de 11, 12 anos eram casadas com reis de 70. Portanto, isto muitas era uma vezes. coisa miserável. Mas depois, já não, mesmo a par disso, continuam a ser utilizadas como meios de ganhar ou de passar a ter dinheiro para as suas casas. Quer dizer. E no caso aqui de Dona Antónia escolheu com quem se quis casar em segundas núpcias, depois de viúva, e portanto, e alguém que de facto esteve ao lado dela e que lhe ajudou a administrar o património e acrescentou-lhe, e até lhe deixou tudo o que ele também tinha. Ele tinha também ações, uma série de investimentos em vários fundos. Não era um homem do Douro. Esse também era como o primeiro marido. Era um empresário capitalista que interessa-se pelo Douro enquanto empresário. Com a diferença de que tinha também, obviamente, vivia uma vida consoante as suas posses, mas não era um estroina, não era um gastador como o primeiro marido. Mas a filha de Dona Antónia vai acabar por se casar com um gastador. Também com um gastador, ou seja, entre o Duque de Saldanha e o Conde da Zambuja, filho do Duque de Lolé, porque depois Dona Antónia e a filha regressam a partir de 1856, quando muda o Ministério e o Duque de Lolé é o novo líder dos históricos, líder do Partido Histórico, não só é o novo presidente do Ministério, como é a figura em que Dom Pedro V se irá, não diria apoiar, porque escolher, no caso escolher, porque aí foi uma forma também de Dom Pedro V poder interferir na governação, foi através do Duque de Lolé, mas enfim, isso já é outra história. Já é outra história, mas casa-se com o Conde da Zambuja. Este casal, Maria da Assunção e o Conde da Zambuja, têm 12 filhos e também estão sempre em festa. Estão sempre em festa, sempre com dívidas. E sempre com dívidas. Que Dona Antónia vai pagar-lhes. Aliás, vai pagar-lhes e até, diga-se passagem, ela não fez mais nada se não pagar dívidas do marido que morreu e dos dois filhos. Já estava habituada. Mas em relação a este casamento, aquilo não é tanto o casamento, pronto, isso é o que é. De facto, em termos de prestígio, era importante, não só por ele ser filho do Duque de Lolé, como porque era bisneto do Dom João VI. Ele era
que ele era a avó, era uma infanta, Sim, era a filha mais nova, Ana de Jesus Maria, que era mais nova de Dom João VI. Portanto, há uma nobilitação da família, embora nem a Dona Antónia, nem o seu segundo marido nunca aceitam títulos nobiliárquicos, o que é interessante também. Pois. Aliás, já o Duque de Saldanha lhe tinha oferecido o título de Condessa do Vesúvio em troca do casamento, e ela também não quis. Mas o que ela era facto, a Dona Antónia, ponto. Claro. O que é curioso, ou o que é um bocadinho estranho, é que estes filhos estão permanentemente em guerra com a mãe, incluindo a filha, a Maria da Assunção, e o seu marido chegam a pô-la em tribunal. Sim, de alguém que a única coisa que fez foi pagar-lhes dívidas e conservar o património, que um dia eles iriam herdar. Dar-lhes mesadas. O que é quase passar-lhes um estatuto de inimputáveis, não é? Porque vocês não conseguem administrar o vosso património. Mas o que os filhos, em termos legais, tinham alguma razão. Porquê? Porque os filhos pediam, eles não a puseram em tribunal sem mais, eles puseram em tribunal porque os filhos pediam a parte que lhes era devida da herança do pai. Claro. E aí isso era-lhes, apesar de eles serem uns troinas e ambos não saberem administrar o seu património, o filho já tinha tido acesso a essa parte. A essa parte e já tinha estourado toda. Pois. A filha, quando vai para o tribunal, chega à conclusão, a mãe apresenta as contas e ela chega à conclusão que até já estava a dever dinheiro à mãe. Pois, que era preferível deixar as coisas como estavam. É a mesma coisa quando se reclama uma herança e percebe que se vai pagar mais do que receber, e melhor é deixar. Mas também durante este tempo em que Dona Antónia vive esta vida familiar atribulada, ela devia ser de facto uma pessoa com uma grande estrutura inabalável para aguentar tudo isto, claro. Porque com filhos constantemente, com grandes dívidas. Em litígio mesmo entre eles. E entre eles, não se podendo ver muitas vezes, ao outro, sim. E em litígio entre eles e com a mãe, ela consegue, numa altura complicadíssima para o vinho do Porto, e para o negócio do vinho do Porto e para o Douro, que é a fase toda depois da filoxera. A filoxera é um drama mesmo. Para os nossos ouvintes, a filoxera acaba por destruir grande parte da vinha do Douro. Que já vinha a destruir as vinhas francesas desde 1863. Sim. E também antes. É já agora só explicar um bocadinho. A filoxera é uma coisa curiosa. É um inseto que se aloja nas raízes das plantas, das vinhas. E o problema é que era um inseto, é uma coisa que vem dos Estados Unidos, dos chamados das vides americanas, que tinham sido importadas muitas vezes para a Europa, nomeadamente também já para o Douro, só que este inseto nos Estados Unidos, as outras vinhas já estavam resistentes. Já estavam imunes. Só que aqui não estavam, não tinham esse... E o contacto com as vinhas europeias é a destruição de vinhedos. Total. Hectares. E que depois só se resolve com o enxerto em pés americanos. E que permite... Exatamente. Que vai também ser uma confusão, porque a maior parte dos lavradores do Douro não sabe... Resistem porque não sabem tratar desse assunto. Nem mesmo a parte dos enxertos, do enxertar, têm que vir enxertadores do Sul, porque eles também não dominam bem... E sabes, é uma curiosidade, as vinhas nessa altura que vão resistir são sobretudo as seculares, porque não sabia, mas fica a saber. Como têm umas raízes muito fundas, como são em zona de areia, e são vinhas baixas e com raízes muito fundas, resistem à filoxera. Por isso nós, quando lemos essa de Queiroz, muitas vezes ele nem sequer fala que estamos a beber um vinho, estamos a beber um Colares. Porque na altura era sinónimo do vinho que se bebia, porque tudo o resto estava em grande risco. E inclusive depois da filoxera dá-se uma outra, na história do Douro, dá-se um outro passo muito significativo em que Dona Antónia também vai ser visionária. É que, como a filoxera, antes o ídio e depois o míldio. O míldio vem depois, sim. E o míldio vem depois, mas a filoxera acaba por ser. É mesmo o grande catástrofe. Na década de 70 acaba por ser a grande catástrofe. É que, como estas vinhas são destruídas, depois são replantadas com enxertos americanos. Com pé americano. Mas começa-se a dar também algo muito importante, e em que a Casa Ferreira também será visionária, que é não a conquista do Oeste, mas aqui a conquista do Douro Superior.
Claro. Que era uma zona que estava na altura fora da região demarcada, onde a Casa Ferreira vai ter quintas tão significativas como a Quinta de Valdemeão, que hoje em dia é um por dos demais grandes vinhos conhecida. portugueses, a Quinta de Valdemeão. E também, sobretudo porque é lá que nasce o Barca Velha. Não só pelo Barca Velha, como pelo próprio Quinta de Valdemeão, que também é um vinho existente, atual, claro. de grande qualidade, que são dessa zona do Douro Superior, uma zona mais quente e difícil também de trabalhar. Na altura era muito difícil e importa também, quando nós pensamos no que foi a epopeia da abertura dos chocalcos. Da abertura dos chocalcos, há uma outra epopeia que é da navegabilidade do Douro. Para sim. esta pesquisa, algo que eu não fazia ideia, para a pesquisa para este episódio, algo que eu não fazia ideia, é que muitas vezes, quando os barcos vinham, os barcos rebeldes que chegavam a Vila Nova de Gaia, depois voltavam no sentido ascendente, muitas vezes tinham que ser transportados ou por bois, ou por juntas de bois, ou pela força humana. Concordas? Para contrariar a corrente. Claro. Concordas? Para contrariar Exatamente. a corrente. Portanto, isso acontecia em vários rios, diga-se de passagem. Era absolutamente epopeico. Era completamente. E podemos perceber os chamados heróis desconhecidos. Heróis anónimos, e o preço a que este vinho tinha que chegar à Inglaterra para tudo isto de transporte, claro. O que era o transporte. E depois o transporte, o Douro não era navegável. Esta zona do Douro Superior, então, antes da construção de barragens, sim, de era forma sempre nenhuma. Bastante complicado. O centro da navegação do Douro, ou seja, o grande entreposto, era o Pinhão, a zona do Pinhão, que ficava ali mais ou menos a meio. E até os lavradores que traziam vinho da zona leste, não é? Portanto, da zona mais perto da fronteira de Espanha, traziam-no ou por carros de bois ou de outras formas até ao Pinhão, para depois no Pinhão descerem até a grande revolução vai ser a chegada do comboio ao Pocinho. Exatamente. Aí é que vai, e é de facto o Pocinho que está. A estação está próxima até de Valmeão, o que significa que para a Dona Antónia isso terá sido mesmo uma das grandes ajudas à exportação, à saída desse vinho. Sim. Mas falando daquilo que tu estavas a falar, há aqui um episódio que era importante a gente também referir, assim como assim, quanto mais não seja, porque toda a gente mais ou menos tem ideia do famoso naufrágio no Douro, em que o Barão de Forrester morre afogado, com mais outras 2 pessoas, mas que a Dona Antónia aparentemente se teria salvo por a saia a fazer flutuar, fazer o balão, e ela não sabemos se terá sido assim ou não. Era uma vantagem da moda feminina na altura. Mas de facto isso demonstra como um homem experiente, como era o Barão de Forrester, que conhecia muito bem o Douro, e aparentemente era ele que vinha a manobrar o barco, se vira num dos grandes pesadelos do rio, que era o Caixão da Valera. Sim. Que já tinha sido aberto no final do século XVIII, mas que continuava a ser, porque de facto, como tu dizias há bocado, antes das barragens, o Douro era de uma turbulência brutal, e portanto aquilo não era de facto uma brincadeira como nós hoje em dia olhamos os barquinhos de rebelo que eles agora têm para turista, quer dizer, não era a mesma coisa. Sim, Agora, a mim o que me toca também nesta Dona Antónia é que ela, mesmo no meio destas desgraças todas, quando começa com o oídio, com a cólera, porque há um surto de cólera enorme também pelo Douro, ela toma uma atitude que é um bocadinho contra a família, inclusivamente, que não achou piada nenhuma a isso. A família, até estou a falar da mãe dela, que é distribuir dinheiro e comida e apostar na construção de um hospital na Régua. Ela, de facto, tem uma preocupação humanística muito interessante, em que diz: nós temos a obrigação na nossa terra de ajudar aqueles que mais precisam. Sim. E isso é uma característica que ela vai ter ao longo da sua vida. Não é por acaso que depois vai ser considerada santa e a mãe dos pobres, porque vai acudir sempre que pode a estas pessoas, que depois também, isto depois leva-nos a pensar uma outra coisa. É verdade que ela faz estes trabalhos extraordinários em relação às pessoas, mas o que é facto é que todos estes milhares de trabalhadores que estavam só na quinta, se não me engano, de Valmeão, chega até 1000 trabalhadores. Sim. Portanto, ela não faz ideia quantos trabalhadores teriam. Milhares. Milhares e milhares. Mas
também ninguém ganhava muito bem. Portanto, de facto, esta gente vivia no limiar da pobreza sempre. Sim. Sim, e Dona Antónia mostrou também aqui que era uma lavradora na acessão de que era uma pessoa da terra. Da terra. E que vai dar esse apoio. Mas e instituir várias uma obras. série de obras de caridade, é verdade. Mas a gente hoje em dia pensa, mas que é uma coisa que acontece ainda hoje. Não seria melhor aumentarem os salários às pessoas? Pois, também temos que ver a mentalidade da época. Claro, mas a mentalidade da época é muito ainda atual, convenhamos. Sim, não evoluiu tanto como seria desejado. Mas Dona Antónia, no fim da sua longa vida, ela morre em finais do século XIX, 1896. E qualquer coisa assim. Penso, olhando para trás, deixa uma obra de resiliência, de visão. Completamente. De uma prudência que não era uma prudência feita de inação. Não, porque era de foco. Uma prudência ativa mesmo. Ativa, mas de foco de amor pela terra, de amor por aquela região do Douro, inclusive de respeito por um produto de excelência, claro. de não deixar cair os preços, de não ir na conversa dos importadores e não. de apostar sempre na qualidade, de nunca ceder à tentação de falcatruas e de adulterar o produto, o seu vinho, que a torna uma lenda do E é uma lenda que é viva. Eu vejo isso hoje. Eu continuo a ter eu não, agora é os meus irmãos. Têm a casa que era dos meus avós e uma pequena quinta ao pé da Régua. E toda a gente sabe quem é a Ferreirinha. Qualquer pessoa, se entrar num café, qualquer pessoa sabe. Portanto, é qualquer coisa que perdura para além do tempo. E daí ser lenda, não é? Claro. Mas perdura com... O que é engraçado é que ela perdura com com a característica de uma... Porque às vezes as lendas modificam-se ao longo do tempo. E esta não. Ela continua sempre com a sua aura de a grande mulher do Douro. E foi. Isso não há a menor dúvida nenhuma. Para a preservação do seu património, a empresa que se criou, a sociedade comercial, que impediu também que todo o património, porque terá sido, certamente, nós imaginamos uma angústia para alguém que vê que os seus sucessores não encontra uma figura entre os seus sucessores que pudessem dar continuidade ao seu trabalho, mas a firma comercial que se manteve e manteve-se na posse, depois como acionistas dos seus sucessores, até à compra pela Sograp, da Casa Ferreirinha pela Sograp. Mas eu penso que na Sograp ainda há sucessores. Sim, que continuaram a trabalhar. É uma ligação. Sim, com uma ligação todas aquelas próxima, famílias do Douro e ligadas ao negócio do vinho do Porto acabam por ter grandes ligações familiares entre si, e eu até tenho ideia que depois o presidente do Conselho de Administração, na altura da venda à Sograp, que foi ainda no século passado, em finais do século passado, agora não consigo dar a data, mas que se manteve a trabalhar na Casa Ferreirinha. Há uma permanência ainda atual de membros da família. Sim. E aliás, quem se interessa mais pelo mundo do vinho, e eu sou um apaixonado pelo mundo do vinho, porque acho que o vinho é um ser vivo, exatamente porque evolui, não é a mesma coisa. O que acontece com o whisky não é que é sempre igual. Sim. O vinho é diferente se o de ano para ano até. De ano para ano. De ano para ano, ou seja, de colheita para colheita. Claro. De ano para ano na sua evolução na garrafa, e inclusive, isto agora estamos a falar de vinhos de mesa, ou então de vinhos do Porto, portanto não daqueles Tawny que são... que quando são engarrafados permanecem iguais, mas destes vinhos que, inclusive, sendo abertos agora ou daqui a uma hora, vão evoluindo durante esse tempo de uma maneira diferente. Portanto, é algo de absolutamente fascinante, e a Casa Ferreirinha mantém-se, não fazendo publicidade, porque não é o objetivo aqui no nosso programa, mas com vinhos que continuam a ser referências no panorama nacional e internacional, porque se há coisa que nós temos de absolutamente excepcional são os nossos vinhos. É verdade. E eu acho que no estrangeiro isso já é reconhecido. É uma coisa que até me admira bastante, porque não só são... Eu sou uma apreciadora relativa de vinho, mas não há dúvida que temos vinhos excepcionais, até à venda nos supermercados, com preços bastante razoáveis. Sim.
É uma coisa que é curiosa. Portanto, podem competir e têm competido lá fora, só se calhar não há mais competição ou não há mais... Porque há muitas vezes problemas da exportação. Eu tenho alguns amigos enólogos e com quintas de vinhos que têm algumas dificuldades na exportação dos seus vinhos. Não é exatamente fácil isso, pelos vistos. Depois tem lá outras situações. França tem um peso muito grande, Itália, Espanha, portanto estamos a competir no chamado velho mundo, estamos a competir com vinhos do novo mundo que chegam a preços muito competitivos e são vinhos muito fáceis de se gostar, porque são os vinhos europeus do chamado velho mundo são vinhos mais complexos, na regra geral, não é? Porque também há para todos os gostos. E estamos a competir nesse mercado com grandes referências como França, Espanha e Itália. Portanto, e mesmo o Douro hoje em dia, e eu isso posso, por experiência familiar neste instante, nós temos uma pequena quinta, não é muito grande. Portanto, somos uns pequenos produtores, para todos os efeitos, e a situação não é brilhante. Não é brilhante porque, para já... O consumo diminuiu, o consumo diminuiu muito lá fora, com a história de que o vinho mata, com a questão do tabaco, obviamente. Já não dá de comer 1 milhão de portugueses. Mas, para além disso... houve que há uns 3, 4 anos havia uma falta enorme de mão de obra no Douro que está a ser substituída por imigrantes, com certeza, porque de facto não há gente. Também, como era de galegos no século XIX. Porque é um trabalho, apesar de toda a mecanização, é um trabalho extremamente duro, com as mudanças de temperatura, etc. E depois porque os próprios sistemas são muitas vezes controlados, e aí é verdade, são muitas vezes controlados pelas grandes marcas, e portanto os pequenos proprietários. Não há nada de novo debaixo da terra. Não há nada de novo debaixo da terra. E o ano passado, se não me engano, houve um problema grave já nas vinhas de muita gente. Nós safámos-nos, vai lá. Mas o que é facto é que houve muita gente que perdeu as colheitas todas. Pois. Porque de vez em quando há problemas, há o míldio, há isto, há aquilo e aquilo outro. E o que é facto é que o Douro está sempre a prazo. Porque no fundo o clima também está a mudar. Tá. E aí nós vimos agora há pouco tempo que está mesmo a mudar. Que é uma pretensão grande do ser humano achar que domina tudo, inclusive o clima. E a história está aqui para nos contar que não. A história repete-se. E a história repete-se. E enfim, este episódio devia terminar com Dona Antónia, reserva. Exatamente, para saudar os nossos, e brindarmos esta figura icónica do Douro. É uma figura extraordinária. Margarida, nós até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins.